estava aqui na frente falou assim: Ibitirama não está ali no mapa. Eu falei: é verdade. Parece uma palavrinha ali que é parecida com Iuna. Eu fico olhando para ver se Ibitirama está perto, mas não tem nada a ver. Mas eu fico feliz de saber que nem Volta Redonda está ali naquele mapa. Então a gente passou por Ibitirama. Eu queria, antes de lermos a Bíblia, dizer boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Como foi a semana? Corrida? Faltou tempo para algumas coisas? Por um acaso, alguma noite, você chegou lá na sua cama com a sensação de que o dia poderia ter algumas horinhas a mais? Bom, vai ser por aí que a gente vai caminhar. Eu queria, em primeiro lugar, saudar os nossos visitantes, dizer que é muito bom ter você aqui, participando conosco deste culto. Os nossos irmãos na internet estão conosco, nos acompanhando sempre. Nosso desejo, a nossa oração é que Deus continue a abençoar a sua vida, você que nos visite. Volte outras vezes. Se você já participa de uma igreja evangélica, leve o nosso abraço. Continue Deus a moldar e a dirigir o seu coração. Se você não tem uma igreja evangélica, venha fazer parte conosco. Se você não participa de nenhum, você que nos assiste pela internet, eu gostaria de convidar você para estar aqui conosco e para fazer parte desta igreja e caminhar conosco aqui. Bom, pensando em revisão de rota, o que a gente quer com isso? Na verdade, apenas convidar a igreja para parar e refletir e pensar na sua caminhada de vida. Esta é a proposta. Parar e pensar. Eu sei que para alguns este pode ser um exercício ruim, penoso, com dores. Para outros pode ser um tempo de muita alegria e parar e pensar onde estamos nessa nossa jornada, independentemente de quantos anos você tenha, independentemente da profissão que você escolheu ou pretende alcançar. Mas parar e pensar. Porque é muito comum na nossa caminhada a gente ver e conhecer pessoas que diziam ou dizem o seguinte: se eu pudesse voltar no tempo, eu faria dessa e daquela maneira. Mas isso não é possível. Há uma música de um grupo popular brasileiro que fez muito sucesso nos anos 80, e ele diz o seguinte, o poeta, diz o seguinte na sua letra, ou na letra da música: se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros. Conhece? Minha vida seria sol. Mas só chove, chove e chove. Eu acho que é uma bela música, mas ela tem um erro terrível, grande. Porque quando a gente para e pensa nessa letra, na perspectiva do autor, fala assim: pera lá, se um dia eu pudesse ver o meu passado inteiro, quando é que eu vou poder ver o meu passado inteiro? Quando? Quando, gente? Hã? Isso. Hoje. Eu posso ver o meu passado inteiro hoje. Então, se nós precisarmos de ver o passado inteiro para avaliar e mudar alguma coisa, e tomar algumas decisões que vão implicar em mudanças nas nossas vidas, como a música popular propõe, você pode fazer isso hoje. Para agora, pensa no seu passado inteiro. Olhar para trás e ver o passado inteiro. Então, se a música estivesse certa, você, e nunca depende de você e de mim, nós poderíamos então refazer e mudar aquilo que é chuva e fazer somente sol. Mas não depende só da gente. Mas um ponto de partida, o que nós queremos trazer é: nós precisamos parar para revermos a rota, para revermos o caminho, para observarmos as escolhas feitas até aqui,
para analisarmos se o nosso destino, no que depende daquilo que a gente tem feito, se vai nos levar para, alguém disse aqui, acho que foi a Kézia na oração, o sucesso. Mas qual é o sucesso? Qual é o nosso conceito de sucesso? O que é sucesso para mim? O que é o sucesso na perspectiva de Deus? Porque, por exemplo, há um livro do autor Dave Jong, que diz, que tem como título Carreiras. Fugiu o nome do livro, mas o subtítulo diz: Decisões sábias para todas as etapas da vida. Vida e carreira. Decisões sábias para todas as etapas da vida. E ele tem uma tese nesse livro. Ele diz o seguinte: ele diz que dos personagens bíblicos, de cada 3 personagens bíblicos, apenas um termina bem. Eu acho que eu já até compartilhei isso com vocês. Agora pense bem, se a estimativa estiver correta, olha para o seu banco, por favor. E cada 3 pessoas que estão sentadas aqui no banco, apenas uma vai terminar bem. É nessa hora que ninguém é irmão, né? Não, eu já sei que... Imagina, né? Quem está do lado da esposa, pensou, né? Salvação é para cada um se vira, vamos lá, né? Deus vai te abençoar, Deus é gracioso. Nós estamos contando de 3 em 3, mas pensando em gente que não está aqui, não é isso? Então aqui só estão representantes dos que vão se dar bem. Mas sabe de uma coisa? E aí esse autor, ele faz algo tremendo no livro, muito bom. Aconselho a ler. Ele pega, por exemplo, o seguinte, ele fala assim: Moisés terminou bem? E aí ele começa a descrever a história de Moisés. Ele fala assim: olha, Moisés passa lá 40 anos da sua vida dentro do deserto. Ele é alguém que nasce num tempo de perseguição. Todas as crianças estão, as masculinas, com a vida a prêmio. Ele é escondido pela sua família no rio. Aí a filha do faraó o encontra, leva para casa, e ele é criado no palácio de faraó, 40 anos. Depois ele passa mais 40 anos com seu sogro, fedendo a ovelha e a esterco de ovelha pelo deserto afora. Depois ele passa mais 40 anos com o povo no deserto, vivendo aquilo tudo que eles têm que viver. Aí depois, então, de 120 anos, Deus o leva a uma determinada montanha, mostra para ele a terra prometida e fala assim: tá vendo? Terra boa, que manda leite e mel, a terra do Hebeu, do Ferezeu, aquela turma toda, você não vai entrar. Terminou bem? Humanamente falando, não. Que acaba sendo um erro, não é? Pegar Moisés para este exemplo é ruim. Porque o próprio livro, depois de uma outra perspectiva, ele fala assim: não, mas Moisés entrou na terra prometida. Não entrou, entrou. Quando Jesus está lá no jardim, no Getsêmani, ou quando ele está num determinado momento em oração, às vésperas de ir para a cruz, quem é que vai conversar com Jesus? Moisés e Elias. Então Moisés esteve na terra prometida. A grande questão é: o que é terminar bem? Na perspectiva de Deus é uma coisa, na nossa perspectiva pode ser outra. Por isso que rever a nossa rota, nós vamos passar por alguns caminhos aqui, e essa revisão, essa proposta, ela é bíblica. Ela não é conceitual, ela não é filosófica, mas ela pretende ser bíblica. E observarmos alguns personagens bíblicos que num determinado momento tiveram de parar e rever a sua caminhada, e mudar de direção, mudar de sentido. Alguns foram convidados a fazer isso, alguns foram obrigados a fazer isso. Alguns fizeram essa revisão de rota, essa mudança de direção, e outros não fizeram. E consequências para todos eles. Então é por aí que a gente pretende caminhar durante esse mês. O convite é esse: para e pense em quem você é, em quem Deus permitiu que você se tornasse, e o que você vai fazer do que você se tornou, e o quanto o mundo fica melhor, o espaço, o ambiente onde você está, quando você vive, o quanto fica melhor por causa de você ser quem você é. Isso se chama verificação ecológica. Se quando eu estou e onde estou, o ambiente fica melhor. É por aí. Eu sei que alguns
tem algumas dificuldades com um aparelhozinho chamado despertador. Não é verdade? Conheço gente. Antes da gente falar do despertador, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 18. Mas eu gostaria de ler apenas do versículo 13 ao versículo 27. Êxodo, capítulo 18, versículo 13 ao versículo 27. Compartilha, por favor, a sua Bíblia. A turma aqui do meio dá para enxergar bem, com a luz assim? Ok? Então vamos lá. Compartilha aí a sua Bíblia. E mantenha-la aberta, por favor. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, eles declarem os estatutos de Deus e as suas leis. Obrigado, querido. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Eu queria só chamar a sua atenção para essa parte do texto, versículos 19 e 20. Deixa eu chamar a sua atenção para essa porção aqui pelo seguinte: Jetro, quando fala com Moisés essas palavras, Jetro está relembrando Moisés qual era o papel dele, o que ele deveria fazer de verdade. Está chamando a atenção para o papel a ser desempenhado por Moisés. Então, por favor, guarde isso, porque isso tem importância aqui na nossa reflexão. Versículo 21. Procura dentre o povo. Igreja, por favor, leia o versículo 21 juntos. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe sobre eles os chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim, será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras do seu sogro e fez tudo quanto ele lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Vamos orar, queridos? Mais uma vez. Obrigado, Deus, estarmos na tua casa.
por este privilégio único, pela bênção do Senhor em nos resgatar e nos reaproximar de Ti, pela obra de Cristo, pelo Espírito Santo, que intercede por nós e no meio de nós. Obrigado por esta igreja, que abre as suas portas e se congrega neste lugar, para neste dia que o Senhor fez, erguer a sua voz, adorar, clamar a Ti e suplicar para que o Senhor continue a falar ao nosso coração e a dirigir a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Duas palavrinhas muito comuns na nossa caminhada de vida: cansaço e estresse. Qual a diferença entre estresse e estresse? Nenhuma. O idioma, talvez. Agora, pensem bem. Como eliminar o cansaço e evitar o estresse? Se eu fosse você, eu anotava isso, porque você tem a chave para se livrar do estresse. Do cansaço, você não precisa muito exercício para saber o que fazer. Como é que a gente se livra do cansaço? Descansando. Eu já vou parar por aqui. Vamos lá. Trabalhar sem dar tempo para o descanso é, em primeiro lugar, ir contra o que o próprio Deus estabeleceu para a vida humana. Você trabalha demais, além das suas forças? Deus não quer isso. Deus não pensou que fosse assim. Não preparou a humanidade para trabalhar, para viver desse jeito. O homem não deve servir o trabalho, é o trabalho que tem que servir ao homem. E a gente esquece que existe um dia na semana que é um dia para descanso, que Deus ensinou que seria importante. Nós queremos ser melhores do que Deus agora, porque nós não queremos descansar, não paramos para descansar. É por isso que às vezes quando chegamos diante de algumas pessoas, estão sempre correndo, estão sempre cansados, estão sempre com essa carga excessiva. Há alguns que ao invés do descanso ainda se sobrecarregam na própria igreja. Falam: Senhor, ensina esse pessoal, essa gente, que o Senhor não quer isto. Que o Senhor não colocou sobre os ombros desses irmãos e irmãs, desses teus filhos, essa expectativa de trabalho sobre os ombros deles. Que isso é coisa deles mesmos. Por outro lado, o estresse é um pouquinho mais difícil. Estresse, você consegue evitar se compreender o motivo para fazer o que está fazendo. Qual a razão? Por que você levanta da sua cama todos os dias? Por que você faz as coisas que você precisa fazer? O que você está construindo com isso? Quando me enveredei nessa linha de coaching, algumas pessoas, quando param para escrever o que o coach trata como missão de vida, elas travam. Sabe por quê? Porque nunca pararam para pensar por que elas saem de casa todos os dias. E a vida não passa de ser uma sucessão de dia após dia, sair de casa, trabalhar, feito um louco, correr para lá e para cá, e olha para trás no final de semana e fala assim: o que eu construí com tudo isso? Nada. E os anos passam e olha para trás e fala: o que nós construímos com isso? Nada. Então, todos nós temos a carência. Vamos ver juntos? Temos a carência e a necessidade de que a vida seja muito mais a realização de uma obra do que um fardo que se carrega no dia a dia. Nós temos essa carência. Por quê que a gente faz o que precisa fazer?
Isso é fundamental para nós, para a nossa vida. Seres humanos. É a construção de uma obra. O que Cristo construiu foi uma obra. A gente está cansado de falar nisso. A obra de Deus. O que Deus está fazendo? Uma obra. Então nós temos a carência de que a nossa vida seja muito mais a realização de uma obra do que um fardo a ser carregado diariamente. E tem gente, infelizmente, que vive assim. Quem já assistiu o filme Peregrino, ou quem lê o livro, vê aquele personagem sempre carregando uma mochila gigante nas costas. Não consegue se livrar do peso. Bom, alguns caminhos equivocados nos levam a alguns problemas. Rotas equivocadas cansam. Erra um caminho na estrada, vai ficar rodando, gastando gasolina, recursos e tempo, e a paz acaba. Não é? Se você tiver com 2 filhos então dentro do carro, já cansado de ficar dentro do carro, erra o caminho para ver que negócio legal. E se a esposa falar assim, eu falei com você para você perguntar lá atrás, você lembra? Você não quis perguntar? Né, gente? Cansa e rouba a paz de espírito. Agora pega essa metáfora e coloca isso na vida. Vai dando cabeçada para a vida fora. Vamos falar em metáforas, né? Gente que vive dando cabeçada na vida, errando. Cansa, uma hora cansa. Ninguém gosta de andar colado em gente que vive errando caminho, que não sabe para onde vai. Aliás, eu preciso dizer e voltar aqui à máxima de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, que não era nem esse o nome do autor, ele assume isso como pseudônimo. Mas ele diz o quê? Quando Alice... Olha que coisa interessante sobre aquele livro. Sei que a maioria de vocês já leu, sabe o livro de cor e salteado, a historinha de Alice no País das Maravilhas. Alice está entediada com a vida dela. Essa é a grande verdade. Ela chega perto da irmã, e a irmã está lendo um livro, a vida dela é um tédio. E aí ela vê um coelho passando, ela sai correndo atrás do coelho, ela cai no buraco. Na verdade, Alice mergulha, segundo o autor, na ideia do autor, Alice mergulha dentro da vida dela própria, dentro de si mesma. Porque ela quer viver coisas e construir coisas que ela não consegue fazer. E ela está percebendo que o tempo passa e a vida não se constrói nada. E aí ela se depara com um personagem curiosíssimo, que é um gato que tem só a cauda e um sorriso. Lembram disso? E ela quer saber o caminho, a estrada. E ele fala assim, mas para onde você vai? Sei. Então, quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer estrada serve. Mas cansa errar o caminho. Cansa pegar a rota equivocada. Cansa ficar dando cabeçada na vida. O autor de Eclesiastes diz: vai passar. Essa vida vai passar rápido, essa existência é como um sopro. Vai passar. Um outro perigo aqui, eu chamo de o exercício desautorizado da autonomia. O que eu quero dizer com isso? Ninguém nasceu, ninguém foi feito, ninguém veio a essa existência para viver sem conexão, sem estar conectado com algo maior. O exercício desautorizado da autonomia, ou seja, você não foi autorizado a viver do jeito que você quer. Eu não fui, você não foi, mas nós queremos. Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui com Moisés e essa turma aqui no texto que nós lemos aqui. O texto até aqui nos mostra o Israel a caminho da terra prometida. E aqui já tinham vivido bastante coisa.
Se você folhear um pouquinho aqui para trás, as páginas da sua Bíblia, você vai ver aí capítulo 16, Deus mandando o maná, capítulo 17, a água lá da rocha em Refidim. Você vê no mesmo capítulo 17, versículo 8, Amaleque pelejando contra os israelitas. Aqui tem uma história fantástica. Enquanto Moisés levanta o braço, está com o braço erguido, o povo ganha, está vencendo a luta. Quando o braço dele vai baixando, o povo começa a perder. E então Moisés tem que ser apoiado. Olha que coisa interessante. O texto já está nos construindo, nos mostrando uma ideia que sozinho não dá. A história anterior já mostra isso. Olha, sozinho você não consegue. Você vai precisar de apoio, mas Moisés não percebeu isso ainda. E a história segue. Nós precisamos de ajuda nas nossas vidas. Precisamos ter a humildade. A palavra humildade vem de humus, terra. Humildade para recebermos e pedirmos ajuda. O personagem central do Êxodo não é Moisés, é Deus, é o Senhor. É Ele que faz tudo. É Ele que percebe o sofrimento do povo, é Ele que chama Moisés, é Ele que cuida de Moisés, é Ele que sustenta Moisés, é Ele que faz tudo, o personagem central. Aliás, personagem central de toda a Bíblia, mas principalmente em Êxodo, Deus é o personagem central. Moisés é um mero coadjuvante na história. E o restante do povo, sinceramente, são figurantes em tudo isso. Em tudo aquilo que acontece. E aí a gente vai lendo a história, o que a gente vê? Dificuldades, murmurações, reclamações, provações, e no meio de tudo isso, a graça de Deus sendo derramada. O que esse povo não percebe é que Deus está fazendo uma revolução aqui. Deus vai trocar essa geração. Vai entrar naquela terra uma outra geração. Mas o que se vê? Dificuldades, murmurações, a graça e o poder de Deus em meio a tudo que acontece nessa caminhada. Pensem bem, é bom ter em mente que o que esse povo busca agora é a consolidação de uma promessa. O que eles estão vivendo agora é promessa de Deus. Eu vou tirar vocês dessa terra, e Deus tinha falado isso lá atrás. Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Se você ler lá, você vai ver. Capítulo 15 de Gênesis. Deus falando com Abraão: olha, o povo vai ficar, eu vou fazer de você uma grande nação. E esse povo estará no Egito, ou será preso, será escravo, e eu vou libertá-lo lá, mas fica tranquilo. O povo nem existia ainda. Então o povo é formado, e eles então, desde sempre, entendem que é uma promessa de Deus, que um dia Deus tiraria esse povo. Imagina, depois de 430 anos. Pode ser que depois de 400 anos, pode ser. As expectativas já tinham morrido, já o sonho tinha acabado já pelas esquinas do caminho. E alguns israelitas poderiam sim pensar: olha, a nossa vida é essa aqui mesmo. Que a promessa não aconteceu, nós fizemos alguma coisa errada, nós desobedecemos mesmo. Porque olha só, quanto tempo somos escravos ainda? Pessoas viveram, nasceram, viveram e morreram, olhando, ouvindo essa promessa sendo repetida, sendo contada de pai para filho, mas não acontecia. Agora não. Essa geração do capítulo 18, essa geração está recebendo a promessa, vivendo a promessa. Nós vemos Moisés, no capítulo 18, diante de algo inusitado. Percebam a fala dele com o sogro. Vamos abrir um parênteses para falar desse sogro. Jetro, capítulo 18, versículo 1. Dá uma olhadinha, por favor. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Não se fala muito sobre Jetro, além da relação dele com Moisés. Sua origem, essa ideia de sacerdote de Midian, significa o quê? Apenas que ele era
dos midianitas. Um dos filhos de Abraão com a outra mulher. Mas é curioso o seguinte, Jétro, tudo indica que Jétro conhecia o Deus de Israel. Mas não havia se rendido ao senhorio desse Deus de Israel. Pelo menos é o que o texto nos mostra. Diz o texto do versículo 1 até o versículo 12, que ele escuta toda a história, porque Jétro traz a esposa de Moisés e os filhos de Moisés, aonde Moisés está com o povo. Há muita conversa e muita discussão sobre isso. Tem gente que chegou a falar ao longo da história cristã que Moisés estava se divorciando da esposa. Porque por que a esposa de Moisés não está lá com ele? São as questões que as pessoas levantaram e não responderam ao longo da história. Mas fato é que Jétro então leva, Moisés se encontra com ele, sua esposa, os filhos, e Jétro vai contar a história. Moisés conta a história. Pensem bem, Moisés contando em detalhes para o sogro tudo o que Deus tinha feito. As pragas do Egito, a abertura e a passagem pelo Mar Vermelho. Jétro escuta aquilo tudo e ele fica maravilhado. Olha só o versículo 9 do capítulo 18. Alegrou-se Jétro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse, olha a adoração de Jétro, bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiam arrogantemente contra o povo. Então Jétro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. Então, a partir disso, então, há uma mudança aqui. E a gente só dá para trabalhar com o que o texto nos diz. Mas fato é que ele vem e ele se coloca diante de Moisés, ele vê Moisés no dia seguinte, foi o versículo que nós lemos, no versículo 13, Moisés se assenta, assume posição diante do povo, e olha o detalhe do tempo de espera da fila que Moisés vai atender. Sabe quando você chega no banco e a fila está grande, né, Luiz? E aí alguém chega na fila, um atendente fala assim, como se você fosse um eleito, né? Pessoal, olha, fica com esse papelzinho aqui para marcar quanto tempo de espera você vai ficar. Recebeu isso? Você acha que você vai ser atendido rápido aquele dia? Às vezes porque aquele dia estão cronometrando o negócio. Mas pense bem você chegar numa fila para ser atendido e o atendente chegar, passar por ali, a turma do pré-atendimento, e você perguntar aí, e aí, qual é o tempo médio aí de atendimento? E aí a pessoa olhava assim, agora são 6 horas da manhã? 6 horas da tarde? 12 horas? Em média. É o que está acontecendo com Moisés. É o que o texto nos diz. O povo estava em pé, o local de atendimento era ruim, tinha nem sala de espera, deserto, desde amanhã até o pôr do sol. A pergunta é, como é que Moisés não percebeu isso, gente? Como é que ninguém se preocupou com os idosos? E aí tem que pegar um sacerdote alguém de Midian para poder olhar para isso e falar assim, olha, rapaz, não é isso, não é bom isso que você está fazendo, não. Vai morrer você e esse povo, você não vai dar baixo, não. Você não vai resistir isso. A gente avaliando o líder, o papel dele, a pergunta que me vem à mente é o seguinte, quem mandou Moisés agir desse jeito? Quem mandou?
Sinceramente, você não acha na Bíblia em lugar nenhum. Ali para trás. Deus dando algum tipo de ordem assim, você vai atender o povo desse jeito, você vai parar, ficar parado lá no sol o dia inteiro, sozinho. Sinceramente, tal atitude pode ser, e graças por favor dessa palavra, pode ser fruto da sua experiência, falta de preparo, ou das suas escolhas. Moisés optou por fazer desta maneira. Sabe qual é o perigo? O perigo é quando alguém chega e confronta, a justificativa vem logo em seguida. Por que você faz assim? Moisés diz, o povo vem até mim com as suas necessidades, eu preciso de Deus. E aí, Jétro tem essa visão maravilhosa do que está acontecendo. Deixa eu dividir o texto em alguns pedacinhos. O primeiro pedacinho que eu quero compartilhar com você tem a ver com expectativas e necessidades. Elas são reais. Elas são reais. Eu não estou dizendo aqui que o povo não tinha causas para serem tratadas pelo líder. Não estou dizendo isso. Tinha sim. Porque as nossas expectativas e necessidades, elas são reais e nós temos justificativa para a maioria delas. Temos. É verdade. E para mim o que acontece com Moisés é isso. As necessidades, sim, são reais. O povo traz mesmo. Que seja algo assim, está caminhando do lado do outro no meio do deserto, e um tropeça no pé do outro, assim, poxa, você não está vendo? Olha só, quase que você arrebenta minha sandália. Sim, pois é, desculpa. Não desculpa nada, toma cuidado da próxima vez, quando ele chega lá e diz, Moisés, olha só, estava andando lá no meio do caminho, e fulano lá, pisou no meu pé, está com raiva de mim. Estou com medo de botar minha tenda do lado da tenda dele, você podia resolver isso? Vai me dizer que não tinha esses negócios? Queria ver a gente, nós aqui, caminhando para a estrada fora, junto. Se nem ser muito longe não, vamos ali, Piraí. Vamos junto, vamos lá, gente. Vamos começar na nossa caminhada cantando Corpo e Família. A gente começa assim, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. No finalzinho a gente já vai cantando. Tu no teu cantinho e eu no meu. A figura do líder centralizador. Se você pegar as páginas da sua Bíblia e saltar lá para o capítulo 32 de Êxodo, você vai ver Moisés num outro embate. Muito interessante. A questão do bezerro de ouro. Capítulo 32. O grande detalhe nem é o capítulo 32 com o bezerro de ouro. O detalhe é antes do que acontece com o bezerro de ouro. E quando o bezerro de ouro é feito porque Moisés sobe para o monte e fica 40 dias lá em cima, o povo fica ansioso e pede o Arão para fazer um bezerro. Ok? Lembram da história? Mas antes de Moisés subir, Moisés chama Arão, os anciãos, os chefes, e fala, ó, vou subir, vou passar um tempo lá com o Senhor, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês falam com o Arão distribui entre vocês, vocês resolvem o problema, ok? Arão, beleza? Beleza. O que isso tem a ver com o nosso texto? É porque depois disso, Moisés nunca mais vai carregar o piano sozinho. Ele aprende aqui no capítulo 18, e daí para frente, ele tem gente auxiliando. A lição foi poderosa. Ainda tem muito tempo para caminhar sozinho, não vai dar mesmo. O que Jétro faz com Moisés é convidá-lo para rever a rota. Guardadas as devidas proporções, Jétro fala, escuta aqui, não é bom isso que você está fazendo, vai dar errado. E Moisés para, avalia, e como um líder centralizador,
Ele é um homem de força, extremamente comprometido com Deus. Não podemos negar isso. Trabalhador, zeloso. Mas é o tipo do líder que queria carregar tudo. Eu não quero ser Moisés, ser do tipo Moisés, nunca na minha vida. Quero distribuir com vocês a carga dessa igreja. A carga dessa missão nossa aqui. Não aguento. Até porque vocês não iam gostar de a gente ficar o dia inteiro esperando para atender a fila ali. Vocês não iam nem ficar aqui. Depois do líder, aí vem um alerta sábio. Olha que coisa interessante no que Jetro faz. Jetro faz a observação. Gente, isso é muito legal. E como a gente tem gente boa para fazer observação ao lado da gente? Não é? A nos alertar. Mas sabe o que Jetro faz? Ele não só aponta, não só levanta o problema, ele traz a solução. Olha, o que você está fazendo não é bom, vai dar errado, deixa eu te dar uma ideia. O que você vai fazer? Lembro que numa das vezes, na verdade, em algumas das viagens missionárias que fazíamos com a juventude, tinha um determinado momento que a gente se cansava da turma ficar perguntando: o que a gente vai fazer? E agora? Faltou isso, olha, foi isso, acabou, não faltou. Então toda hora tinha alguém perguntando o que fazer. E aí nós estabelecemos uma regra, numa das viagens. E a regra era o seguinte: você não me traga problema se você não trouxer pelo menos 3 propostas de solução. A meninada ficava louca. Porque eles chegavam e diziam: Dídio, tem um problema aqui que a gente precisa ler. Quantas soluções você tem para propor? Nenhuma. Então, tchau. Volta depois. E a turma passou a aprender aqui e já com as propostas de solução, de resolução. Era muito interessante. E aí, quando falava o problema, eu falei: mas o que você está pensando? Como a gente pode resolver isso? Eu disse: olha, podemos fazer isso, ou isso, ou isso. Eu falei assim: beleza, vai tu e faz o mesmo. Sabe o que aconteceu? Parou de ter problema. A própria equipe resolvia para lá. A gente aprendeu a delegar. Aprendeu a dividir. E é assim que tem que ser. Mas o Jetro, ele é especial nessa parte. Sabedoria, experiência, de chegar, não se deixar levar pela emoção do que Deus tinha feito. Olha que coisa tremenda. Jetro poderia simplesmente olhar e ficar maravilhado com tudo isso. Mas, Moisés, isso é bom demais. Olha só que coisa, Moisés, a sua liderança está bombando, Moisés. Olha que joia, o povo depende de você. Você é líder mesmo, hein, cara? Da manhã até de noite. Se você morrer, como é que vai ficar esse povo, rapaz? Pensa bem. E a gente fala assim: olha, não é isso, eu vou te dar a solução. E aí, Moisés reajusta o foco. E agora é hora de delegar. Isso mostra maturidade e resulta numa liderança compartilhada. Me chama muita atenção, gente, o que está no versículo 21 desse texto. Procura-se homens. Porque o Jetro fala assim: olha, você tem algo que você precisa fazer, versículo 19 e 20, mas você precisa de arrumar gente para fazer para você o que pode te aliviar. Olha as características da turma aí. Homens, o quê? Dentre o povo, capazes. A ideia de gente habilitada, pronta para julgar, para direcionar, para dirigir. Tementes a Deus. E essa outra expressão eu acho fantástica. Homens de verdade. A impressão que eu tenho é que lá também, naqueles dias,
tinham homens que não eram homens de verdade. Vai ter um nome carregando isso. Homens de verdade. Que aborreçam a avareza. Eu fico pensando, a gente quando aqui na igreja, em toda igreja é assim, quando a gente vai, a gente nem coloca características assim, né? Quando a gente vai fazer nomeação, né? Mas quando a gente vai nomear, fazer as nomeações no final do ano, a gente fica assim, e aí, como é que vai ser? Vamos colocar a turma toda, vamos nomear a gente nova, como é que vai ser a nomeação? Pega lá, ministérios. Ainda bem que eu tenho jeito para dividir esse tipo de coisa, mas em toda igreja vai ser uma luta isso. Pensa Moisés. O texto não nos fala, mas Moisés não sai procurando. Gente, e agora? Vamos lá, homens capazes. Deixa eu ver lá. Tá bom. Eliú é capaz, temente a Deus. Mas ele aborrece a avareza. A avareza é um negócio que pega para ele. Não vai dar. Moisés não tem esse problema. Olha a turma que Moisés nomeia. Não é uma galerinha, uma equipe pequena. Procure esses homens e eles vão ser chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Chefia, supervisão e coordenação. Nomeia essa galera. E sabe o que é mais interessante? O mais interessante é que Moisés acha esses caras. É isso que eu acho fantástico. Outra coisa que me chama a atenção é, pensem bem, se Moisés achou, pensem bem o quanto de mão de obra boa ele estava perdendo. E aí, Moisés, quem são os líderes que estão com você, ajudando você a julgar o povo e conduzir essa multidão para a rua fora? Como é que são esses caras? Fala aí as características deles. Não, são homens fantásticos, são homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborrecem a avareza. Está fechado, não vamos chegar lá na terra prometida mesmo, com Deus na frente e com esses caras trabalhando comigo. Pode vir a Malequita, toda essa turma aí, que não vão passar por cima mesmo. A equipe é boa. Deleguei, os caras cumprem mesmo. Então vamos lá para 2 lições sobre a nossa correção de rota. A primeira lição que eu quero compartilhar com você, é lógico que é lição de destaque, você já teve um monte de lições aí. Mas lições para a gente fechar aqui a nossa reflexão. A primeira lição que eu quero compartilhar com você, para você digerir. Você precisa digerir isso, com base nesse texto, no que está acontecendo. E a lição é a seguinte: é possível trabalhar na obra de Deus e mesmo assim estar caminhando na direção errada. Porque o que Moisés está fazendo, gente, é trabalhar na obra de Deus. Como é que está errado? Ele poderia simplesmente dizer para Jetro assim, não, você não está entendendo. Estou fazendo isso aqui por um único detalhe, por causa do chamado de Deus para mim. Eu estou 100% engajado nesse negócio. Você não está entendendo. Eu não estou na direção errada. Eu estou fazendo o que é certo, é para Deus. Foi Ele que me chamou. Mas o Jetro já apontou que vai dar errado. A rota escolhida, ela tem um destino que não é um destino esperado. Mas Moisés está na obra de Deus. E por que eu estou falando que a gente tem que digerir isso, levar para casa e realmente repensar isso? Porque isso pode acontecer com a gente. Moisés foi chamado, segundo Jetro, o seguinte, para representar o povo perante Deus. Ok? Então, estou representando o povo perante Deus. Joia, levar as causas do povo a Deus. E na verdade, também tem o processo inverso. É trazer
trazer aquilo que é de Deus para o próprio povo, ou seja, ensinar-lhes os estatutos e os caminhos em que deveriam seguir, as leis de Deus. É ainda ensinar-lhes o caminho em que devem andar. Moisés, esse é o seu papel. Ensina o que eles têm que fazer, a obra dessa gente, Moisés. É isto. Moisés está fazendo o quê? Moisés está julgando a causa. Tá, o que é a causa? São questões. Olha só, versículo 14, versículo 15. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para me consultar a Deus. Ok, trabalho do sacerdote aí. Quando tem alguma questão, eles vêm. Será? E aí, pensando como um homem, cuja paciência, de vez em quando, abandona. Pensem o povo chegando diante de Moisés com aquelas causas assim, absurdas. E Moisés disse assim: não é possível que venha nos procurar para isso. Sabe qual é o problema? Não é atender o povo. O problema é deixar de fazer o que ele tinha que fazer. O problema é comprometer a missão dele para atender as questões do povo. O que está em jogo? Moisés, o que está em jogo é esse povo chegar na terra prometida. Com essa multidão que está aqui, se você parar todos os dias, você não vai andar. Você vai comprometer a missão, porque você está deixando de fazer o que Deus te chamou para fazer. Deixa eu avançar um pouquinho. A gente precisa parar e pensar nos objetivos a serem alcançados, sim. Nós, pessoas, gente, os ministérios, sim, os nossos ministérios que fazemos parte da igreja, as nossas igrejas. Deixa eu dar um exemplo caseiro, IPB. Se você pegar o Manual das Sociedades Internas, você que nos visita, eu estou aqui usando algumas siglas da nossa igreja presbiteriana. O Manual das Sociedades Internas é um manual que rege aí como as sociedades internas da nossa igreja, cada grupo da nossa igreja tem que trabalhar. Bom, o Manual das Sociedades Internas diz o seguinte, que um dos objetivos das sociedades internas é promover a plena integração dos membros da igreja através de treinamento básico na vida cristã e na dinâmica denominacional em todos os seus aspectos. Vamos falar a verdade. Desde pequenininhos, o CP, o MP, SAF, o PH, a gente anda naquilo ali? Não sei. Lá no mesmo lugar, no nosso manual que fala isso, tem mais algumas palavrinhas de ordem. As palavrinhas são incentivar, cooperar e servir a Deus. Então a pergunta, nosso exemplo caseiro. Mesmo fazendo parte de sociedades internas e ministérios da igreja, servindo a Deus, podemos estar na rota errada. É hora de rever a rota. Que bom que nós estamos numa igreja que tem 19 anos de existência. Tende a ser mais fácil. Então eu queria que você gravasse isso e remoesse isso. É possível estar na obra de Deus, mas seguindo numa rota errada, que não vai nos levar aonde Deus quer que estejamos com a nossa obra. O resultado da obra pode não ser o que Deus quer. Segundo, não menos importante, aliás, para mim
mais importante do que o próprio conceito ou a ideia de rever a rota. A revisão de rota, digamos, olha, é verdade, precisamos rever a rota, joia, vamos lá. O que precisa fazer? Não é só rever a rota. Nós precisamos, após essa revisão, obter a aprovação de Deus. Observe lá o versículo 19. Antes do Jetro falar o que ele tinha dito de errado, ou visto de errado, ele diz, e Deus seja contigo. Moisés, eu vou te falar um negócio que eu vi, algumas coisas que eu vi. Deus seja contigo. Aí ele fala o que ele vê. Aí depois ele vai falar o que Moisés deve fazer. Versículo 23. Após dizer o que ele deveria fazer, mas Jetro diz, se assim ou e assim Deus te mandar. O que Jetro está dizendo? Eu posso até falar para você isso, meu amigo, meu querido genro do coração, mas se Deus não confirmar esse negócio no seu coração, na sua caminhada, esquece. Neemias capítulo 13, acontece algo semelhante. Neemias faz uma série de reformas, uma série de transformações no meio do seu povo, quando ele reconstrói os muros. Aí ele volta para o rei, onde ele trabalhava como escravo, fica durante um tempo e quando ele volta está tudo errado de novo. Ele tem que fazer uma série de ajustes outra vez. Mas existe algo fantástico no capítulo 13 de Neemias. Cada uma das mudanças que Neemias faz, cada um dos ajustes que Neemias faz, Neemias termina dizendo assim, Senhor, pode mercê perante os teus servos. Senhor, prepara o próximo caminho. Senhor, me abençoa nisso que eu acabei de fazer, porque eu sei que tem mais. Então lá nesse capítulo 13, pelo menos umas 4 ou 5 vezes, Neemias faz e pede a bênção de Deus para Deus continuar a abrir as portas. Ou seja, toda reforma que Neemias promove, ela acontece debaixo do crivo de Deus, da permissão de Deus. Porque nós corremos o risco como igreja, como pessoas, avaliar, analisar e pensar e repensar a nossa rota e simplesmente falar assim, poxa, agora vamos mudar. Vamos mudar de direção, vamos mudar de sentido. Mas e Deus? Onde Deus entra nessa história? A questão não é simplesmente descobrir que está errado, que vai dar no caminho errado. A questão é saber aonde Deus quer que cheguemos. É onde nós estamos e onde Deus quer que estejamos. Mas principalmente, o que Deus quer fazer do que somos e onde estamos. Então, a partir daí acontece duas coisas, duas possibilidades. Primeiro, diz o texto, que o Jetro diz, Moisés, se você fizer assim, se Deus te abençoar, se Deus cuidar, você vai ter forças para continuar o seu caminho. Em outras palavras, você vai conseguir cumprir a sua missão e fazer o que realmente foi chamado para fazer. Refaz a rota, Moisés. Corrige isso. A outra possibilidade é o povo seguir em paz o seu caminho, mas mesmo assim desenvolver o senso de que eles estão participando disso. Não é simplesmente Moisés falando e mandando, não, tem gente participando do que Deus está fazendo. Deixa eu trazer aqui não uma alerta, talvez um pedido. Vamos abrir um parênteses aqui. A gente tem trabalhado na igreja na construção de um planejamento estratégico. Com sonhos para a igreja. Mas irmãos e irmãs, não vai sair planejamento do papel se vocês não resolverem abraçar, juntamente com a liderança dessa igreja, o que Deus colocou no coração dela para fazer. O privilégio é para que todos participem do que Deus pode fazer no meio desta igreja. Jesus fez isso com os discípulos. Quando os discípulos estão lá, chega aquela multidão e esse povo vai ficando tarde, Jesus ensinando, e de repente chega um para Jesus e fala assim, mestre, olha, está ficando tarde,
a gente não tem muita coisa para dar aí para esse povo para comer, o nosso dinheiro é pequeno, faz o seguinte, despede um pouco para eles ir embora. E aí eles vão cada um no seu canto, cada um compra sua comida. E aí Jesus fala o quê? Dá vocês mesmo de comida para eles. E a primeira pergunta é, como? Só que eles não perceberam da grande lição do que acontecia ali. Deus estava permitindo aqueles discípulos a participarem do que Jesus ia fazer naquele lugar. Portanto, quando a liderança dessa igreja, quando o seu pastor fala assim, gente, está aqui, ó, isso aqui é o planejamento estratégico da igreja, a gente tem um sonho para essa igreja, da gente viver esse evangelho da graça, da gente pregar, da gente acolher pessoas, da gente cuidar das pessoas. Se a gente não fizer isso juntos, vai continuar no papel. E no papel está muito bonito. Posso garantir. Mas tenha isso como um privilégio de poder participar de uma revisão de rota e poder desenvolver também na vida dessa igreja o senso de participação na obra de Deus. Como você tem vivido até hoje? Participando da obra de Deus. Vamos parar por aqui? Vamos recapitular? Juntos, podemos ler? É possível trabalhar na obra de Deus e estar na missão errada. A gente precisa tomar cuidado. Segundo, lê juntos? A revisão de rotas só será falada se eu tiver a aprovação. Então a gente tem que orar. Então a gente tem que orar. Sabe por quê? Eu estou partindo do princípio, que eu estou falando com cristãos, com dependentes de Deus. Com gente que já sabe que antes de rever qualquer coisa, a gente já tem que estar orando. Eu estou partindo desse princípio. A gente já sabe que tem que orar. Tem grupos que oram na igreja durante a semana, tem grupos que oram antes do culto, tem grupos que se reúnem para orar, tem grupos que estão se reunindo para orar lá no terreno. Oportunidade de orar juntos é que não falta, você pode orar sozinho. Aliás, Jesus, quando ensinou a gente a orar, não mandou a gente ir para lugar nenhum. A única vez que Jesus ensina sobre lugar de orar, ensinar a orar, ensina a oração. Mas quando Jesus vai falar sobre o lugar de orar, ele fala para você entrar onde? Entra no seu quarto, fecha a porta, e ora do teu pai em segredo, que ele em segredo vai te ouvir. Mas existe uma liberdade, podemos orar aonde pudermos e onde estarmos. Porque a palavra de Deus também nos diz que nós precisamos que levantem, que se ergam homens com mãos santas e que intercedam pela cidade em todos os cantos. A Bíblia também fala isso. Então tem gente que está convidando você para orar aqui, ali, acolá. Ore! Senão nós vamos patinar no nosso caminhar. Então, para a gente pensar, é preciso revisar se a nossa rota se ajusta ao caminho de Deus para nós. Então, a nossa revisão começa no seguinte: o que Deus nos chamou para sermos? A grande questão é o que Deus chamou a gente para ser. Porque desde o Antigo Testamento, Deus nos chama para sermos santos, fiéis, comprometidos com o seu reino. Deus nos chama primeiro para sermos e depois para fazermos. De que maneira Ele quer que vivamos? Vamos lá, gente, vamos revendo a rota. Quais deveriam ser as nossas prioridades? O que vem primeiro na nossa vida? Mas ainda, a gente precisa orar. Agora, deixa eu falar uma outra coisinha a respeito de dons. Deus nos dá dons e meios para exercê-los. Eu queria
queria chamar a sua atenção para isso. Porque existem pessoas que falam assim, não, Deus me deu um dom, mas eu estou meio sem tempo de fazer. Então Deus não te deu o dom. Você se enganou. Porque se Deus te deu um dom, Ele te deu um meio para você exercê-lo. Deus não faz confusão. Você tem um dom, acredita que tem um dom, põe esse dom a serviço da obra de Deus. Um dia você vai estar diante dele e vai dizer, ei, o que você tem na sua mão? O que você fez? Como é que foi? Seus talentos, cadê? Ah, Senhor, eu enterrei. Sem terror psicológico, gente, por favor. A aprovação de Deus se ajusta à vontade de Deus. Ah, eu tenho orado, mas Deus não tem aprovado esse plano meu. Não tem nada a ver com o plano de Deus. A aprovação de Deus se ajusta à vontade de Deus. É da vontade de Deus? Espera, pode ser que ele aprove. Pode ser que ele aprove. Não é da vontade de Deus. Esquece, não vai aprovar. Mas não vai mesmo. Porque a aprovação de Deus anda de mãos dadas com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é para nós boa, perfeita e agradável. Mas a gente insiste em trocar a dele pela nossa. Qual a diferença entre rota e caminho? Rota é o caminho rompido à força. Embora eu tenha esquecido do S, somos convidados a seguirmos e vivermos no caminho. Perceba o seguinte, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos chamados para vivermos a partir do modelo de Cristo. Ele é o caminho. Qualquer coisa fora de Cristo é rota, é caminho rompido à força. E infelizmente, nós estamos num caminho rompido à força, desde Adão. E andamos tão perdidos, o homem estava tão perdido no seu caminho, na sua rota, que Deus teve que trazer até nós o caminho para nos levar de volta para Deus. Infelizmente, estamos num caminho rompido à força. De tão perdido que o homem estava na sua rota, Deus nos trouxe o verdadeiro caminho. Eu vou parar por aqui. Eu quero te convidar para um tempo de reflexão, sim. Feche os seus olhos, por favor. Qual é o sentido de você amanhã sair da sua casa e se dirigir para o seu trabalho? Não pode ser apenas pelo seu salário, não é possível que vai ser. Eu queria convidar você a pensar. Por que você faz as coisas que você faz? São caminhos que agradam a Deus, que te levam para perto da vontade de Deus. Vamos pensar na nossa vida prática, nas coisas que nós fazemos no dia a dia, as coisas que nos cansam, que roubam o nosso vigor. A vida é para ser muito mais uma obra do que um fardo a se carregar. Enquanto ouvimos a música, eu queria convidar você a continuar pensando nisso.
graça do nosso Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a eterna comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu caminho, te direcionando, te reconduzindo a Deus, hoje, para sempre. Amém. Deus te abençoe. Existem momentos na vida que a gente pensa que vai vencer, tudo fica muito escuro, não há luz, sofrimentos incessantes e dores que parecem só aumentar. O ritmo então começa a me dominar. Se vão as minhas forças, sinto que assim eu vou suportar meus recursos fracos, nada posso mais. Ergo as minhas mãos e clamo, são Deus que pode me socorrer. Assim de lutar, Ele luta comigo. Comigo.